Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí no nosso canal Vida com Estilo. Eu tava aqui nesse quarto que eu tava lendo um livro bem interessante, A Casa do Olevo, né? Um livrinho bacana, um livrinho que tava no posto de gasolina. A moça falou: posso fazer uma oração para você? Eu falei: pode. Ela fez uma oração e elas estavam vendendo esses livrinhos. Eu comprei esse porque eu achei a mensagem muito interessante, que fala assim: Deus quer fazer de nós vasos úteis em suas mãos. Então esse título me chamou a atenção, mas depois eu gravo um outro vídeo aí pra mostrar pra vocês sobre o livro. Hoje nós vamos falar de um outro tema, nós vamos falar de um tema assim que tá assim influenciando a vida de muitas pessoas, um tema importante, um tema de saúde. Hoje o tema é sobre depressão, né? Eu acho que o mundo está assim com uma dificuldade muito grande de enfrentar os problemas, as pessoas, né, no caso, de enfrentar os problemas, de muita dificuldade, eu acho que financeira, de trabalho, né? O ser humano, ele desenvolve a tecnologia, mas ao mesmo tempo eu acho que o ser humano acaba entrando num mundo mais moderno, mais sustentável também em alguns pontos, num mundo competitivo, num mundo onde se perde os empregos de antigamente, né? As máquinas estão se esvaindo, a tecnologia vem, a automação, novos procedimentos, tecnologias, informática, tudo faz com que o mundo se modernize, mas eu acho que tudo isso também, por outro lado, as pessoas perdem muito, elas perdem a colocação no mercado. Hoje nós estamos com mais de 13 milhões de desempregados, então é um número muito grande e isso traz insegurança na vida familiar, financeira das pessoas, traz sérias preocupações, né? Então isso desencadeia o que? Desencadeia problema com autoestima, desencadeia depressão, pânico, uma série de problemas aí, doenças que a gente sabe que é muito difícil de enfrentar. Eu já passei por isso. Em 2016 eu tive uma depressão e assim sempre trabalhei. E quando foi em 2016 eu tava sem perspectiva de trabalho. E a gente, quando tem filho, a gente se preocupa muito com os filhos, né? Como que eu vou criar meu filho, como que vai ser daqui pra frente. E meu marido, eu lembro que ele estava trabalhando numa empresa no interior, que também não estava bem nessa empresa, e ele acabou saindo dessa empresa. Quando os dois saíram do trabalho, eu comecei a ficar muito preocupada e aí eu comecei a não controlar a mente. E aí eu comecei a ter muitos pensamentos um atrás do outro e comecei a ficar nervosa e comecei a ter problemas de depressão, né? Problema de autoestima, problema de depressão, depois foi desencadeando pânico, até que um dia eu falei pro meu marido: eu preciso de ajuda, você tem que, vamos buscar ajuda hoje, não pode passar de hoje. Aí numa sexta-feira, muito trânsito, nós fomos buscar ajuda num psiquiatra, ele me deu medicamento e depois de uns 25 dias eu tava bem melhor. E depois foram passando um mês, 2 meses, e eu já estava praticamente curada de toda aquela depressão, de todo aquele mal-estar. Mas isso foi químico, né? Isso foi um problema físico cerebral, que eu tenho consciência disso, que não sei se porque eu estava também na época de pré-menopausa isso desencadeou, mas pode desencadear em qualquer pessoa, né? A depressão é uma doença, a gente tem que se conscientizar disso. Se alguém tiver com depressão nos seus lares, como amigos, amigo do amigo, a gente tem que sempre procurar ajudar, porque realmente é muito difícil você lidar com ela, tá? Então, assim, eu vou deixar aí a palavra com a Zuleide Ordônio, que é uma psicóloga muito conceituada aqui na nossa região, uma pessoa que vai estar explicando um pouco mais, de uma maneira muito mais profissional, de uma maneira mais conhecedora de toda a pesquisa que ela já fez, de todo o trabalho que ela vem desenvolvendo aí com os pacientes dela, com os clientes dela. E então eu acho que vocês vão aprender muito com esse vídeo. Eu acho que quem sente que tá com depressão, quem tá se sentindo mal, quem tá se sentindo que tá com um pouco de pânico, um pouco de medo,
que não está no seu estado normal, procure ajuda. Procure ajuda porque é muito importante, né? E uma coisa que eu aprendi muito nessa fase que eu tive a depressão, que durou só 1 mês e meio, no máximo 2 meses, eu aprendi muito que Deus sempre vai prover na nossa vida, né? E lógico que a gente tem que plantar as coisas para que possa colher, a gente tem que correr atrás, a gente tem que se esforçar, né? Acordar cedo, ir à luta, mas você tem que sempre ter muita fé, sempre acreditar em Deus, que Ele vai estar sempre do seu lado e que Ele não vai deixar as coisas se agravar de tal forma para que você não consiga solucionar. Sempre tem uma solução que você possa desenvolver, ok, pessoal? Então, deixa aí a palavra com a Zuleide Ordônio. Olá, eu sou a Zuleide Ordônio, psicóloga clínica, especialista em saúde mental. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre a depressão. Vou fazer um breve vídeo falando sobre essa doença que é tão debilitante, tão incapacitante e que infelizmente cada vez mais acomete pessoas. A depressão é diferente de tristeza. Tristeza é comum, é natural, todo mundo tem, às vezes pela perda de um ente querido, de um trabalho, de um animalzinho de estimação, de um relacionamento, e por um período, claramente, se a gente perde algo que a gente gosta, a gente vai se sentir triste. Isso é muito normal e isso com o tempo passa e a gente recupera o ânimo de viver, o ânimo de fazer as coisas que a gente sempre gostou de fazer, não é verdade? Na depressão é um pouco diferente. A depressão é uma doença onde ela vai minando a energia da pessoa. A pessoa passa a não ter vontade de fazer as coisas que ela fazia antes. A pessoa tem insônia ou a pessoa dorme demais. A pessoa muda o seu peso. A pessoa muitas vezes tem dores no corpo, dores musculares, dor de cabeça. Então é diferente. Geralmente a pessoa se sente extremamente triste e às vezes aparentemente sem nenhum motivo, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho tudo, eu tô bem, eu tenho família, eu tenho meus filhos, eu tenho um bom emprego, eu tenho a minha casa, mas eu me sinto extremamente triste. E isso, se perdura por mais de um mês, já é hora de você procurar uma ajuda. Porque uma coisa é a tristeza natural do ser humano, outra coisa é você viver num estado de humor deprimido. Isso a gente tem que ficar atento, porque a depressão é uma doença altamente debilitante que se você não cuidar dela, ela pode te minar totalmente. E infelizmente, muitas pessoas que não entendem às vezes acreditam que é frescura da pessoa, que a pessoa não quer se ajudar, às vezes a pessoa tá muito mal e a outra, até querendo no intuito de ajudar, fala, sai daí, vamos passear, vamos fazer tal coisa, o dia tá bonito, você tem saúde. E esse tipo de comentário não ajuda a pessoa que tem depressão, muito pelo contrário, faz ela se sentir culpada mais ainda. Porque a pessoa que tem depressão, ela sabe, ela tem consciência que ela precisa fazer as coisas, que de repente ela precisa trabalhar, ela precisa arrumar a casa dela, ela precisa levar os filhos na escola, mas ela não tem energia para isso, é mais forte do que ela. A sensação é como se ela tivesse de mãos atadas. Ela sabe do que ela tem que fazer, mas ela não consegue. Por quê? Porque é um processo químico, ela precisa de ajuda. E às vezes os familiares, na tentativa de ajudar, fazem esse tipo de comentário. E isso termina deixando a pessoa se sentindo mais culpada, porque ela fala, poxa vida, realmente eu tenho tudo, por que eu tô me sentindo assim? Então, se esse é o caso de vocês, se vocês conhecem alguém que está mal, que não tem mais vontade de fazer as coisas como antes, que não tem mais prazer na vida, que dorme demais ou dorme de menos, que come demais ou come de menos, que sempre tá triste, que começa a se isolar, que começa a não querer mais ter contato social, isso já é um alerta muito grande. E é importante que vocês busquem ajuda de um profissional da área da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, ou mesmo um médico clínico, até para fazer exames para saber se não tem alguma doença orgânica, e caso não tenha e realmente seja diagnosticado uma depressão, é importantíssimo que seja tratado o quanto antes. Porque é uma doença que debilita, é uma doença que a gente tem que lutar contra ela.
Muitas pessoas acreditam que a outra não tem força de vontade, ou às vezes religiosas falam para rezar, que isso vai resolver. Não que a espiritualidade não tenha importância, tem importância e ajuda sim, mas como qualquer outra doença, ela precisa de tratamento, e tratamento com um profissional da área da saúde. Ok? Então é isso que eu queria passar, essa mensagem que eu queria passar para vocês, porque infelizmente é muito comum a depressão hoje em dia. Então assim, não meça forças com ela é muito debilitante, ela afasta muitas pessoas das suas atividades e por isso ela precisa ser combatida. E com o quê? Com esclarecimento, sabendo que não é frescura, que não é falta de vontade, que não é preguiça, é simplesmente um problema que a pessoa começa a desenvolver e que é mais forte do que ela. Então ela precisa de ajuda e não de crítica, ok? Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Divulguem, passem para os seus amigos, para que as pessoas que estão assim com depressão, com esse mal-estar, que ela consiga buscar ajuda, tá? Que seja de um terapeuta, que seja de um médico psiquiatra. E assim, tirem esse preconceito de que eu não vou tomar remédio porque eu não tô ficando doida. Não é nada disso. A depressão é uma doença que precisa ser tratada e nós temos que prestar atenção muito em nós mesmos para que cada vez mais a gente possa curar pessoas, possa nos curar, para que cada vez mais a gente lute pela vida, gente, porque a gente é muito assustador o número de pessoas que estão se suicidando por aí. Isso deixa a gente muito preocupado. Então eu peço a vocês que vocês se cuidem. Se souber de alguém que esteja mal, que esteja com esses sintomas, ok? Sem preconceitos, né? Porque a sociedade ainda tem muito preconceito com relação a isso. Que eu não vou no psiquiatra porque eu não tô doida, eu não vou no psicólogo porque eu não tô louca, né? E não é nada disso. A nossa mente também é uma caixinha aqui que pode ficar num estado não muito legal, né? Pode ter algum problema de saúde e é importante a gente cuidar também, ok? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.